Bem-vindos ao Conversas de Mudança. Hoje trago até vocês um tema bastante importante, empreendedorismo e negócios, e nada mais nada menos do que Ricardo Costa. Bem-vindo a esta conversa e obrigado por teres aceito despender do teu tempo, que acredito que não seja muito. É um gosto, acima de tudo, estar aqui contigo. Muito obrigado. Olha, eu sei que não gostas muito de vangloriar números e de falar em números, etc. Gostas mais do trabalho em si, mas o que é certo é que é inegável que és o homem mais seguido no LinkedIn em Portugal. Ponto final. Dizem os números. Dizem os números. E o Pedro Caramês, que para mim é o pai do LinkedIn e que portanto, ele avalizou esses números. Muito bom. Por isso, eu acho que este número é bastante relevante. Isto porquê? O LinkedIn eu vejo como uma rede completamente empresarial, ou seja, onde estão todos os empreendedores, homens de negócios, partilha-se lá conteúdo muito útil e deixo também esta sugestão de, acho que toda a gente devia estar no LinkedIn e trabalhar o seu LinkedIn. Rede fortíssima. É uma rede fortíssima. Ou seja, este número acaba por dizer muito também sobre ti enquanto empreendedor. Ou seja, seguem as tuas ideias muito fortes e acabas por partilhá-las lá de forma muito consistente. Por isso, isto do empreendedorismo, cada vez mais em Portugal se fala em empreender, o que é o empreendedorismo, existe cada vez mais um crescendo de informação neste sentido, mais pessoas também a quererem empreender. E para ti eu queria começar por aqui. O que é isto, o verdadeiro significado de empreender? Muito bem. Antes de mais voltar a repetir, é um gosto. Obrigado pelo convite. É sempre para mim um momento de prazer quando falo e partilho experiências e partilho alguma das coisas que me foram acontecendo na vida e que acabaram por formar quem hoje sou. Dizer que o LinkedIn, de facto, para mim é uma rede brutal, é uma rede que me tem dado muito amor, muito carinho, recebo mensagens que me deixam sem palavras muitas vezes e por isso só posso agradecer àquilo que o LinkedIn me tem dado e reforço o teu pedido. Eu acho que toda a gente devia estar no LinkedIn. É uma rede onde de facto se aprende muito, há muito conteúdo. Como qualquer rede social, há conteúdo que nós não valorizamos, mas isso vai de cada um, mas no deve o haver, de facto, acho que o LinkedIn dá muito às nossas vidas. Empreender é colocar em prática ideias. É a definição mais simples de empreender. Nós todos temos ideias e podemos ser só idiotas, entre aspas, e se as colocarmos em prática, estamos a empreender. E eu gosto sempre de dizer que é preciso desmistificar algo. Empreender não significa criar um negócio ou criar uma empresa nova. E eu digo isto muitas vezes porque às vezes cria-se a ideia de que para empreender temos que constituir uma empresa, temos que ser empresários. E não, empreender é diferente de ser empresários. Nós podemos ser trabalhadores de uma organização e ser uns empreendedores de excelência. O intraempreendedorismo. Que é muito valorizado e por mim, eu fomento muito que as minhas pessoas empreendam ideias, empreendam projetos. Se depois o projeto verificar que tem dimensão para se fazer uma spin-off e para dar origem a uma nova empresa, ótimo. Mas se não, podes continuar a empreender mesmo sem ser empresário. E essa é a mensagem que eu gosto sempre de dizer, para não ficar a ideia que empreender é criar empresas. Não. Empreender é nós termos ideias e colocá-las em prática. E esse é que é o empreendedorismo. E eu sei que muitas vezes se confunde e nós, quando dizemos temos um país de empreendedores, nós temos um país de empreendedores e não precisamos ter um país de muitos empresários, porque isso é o que nós também já temos, digo eu sempre em excesso, porque de facto o nosso tecido empresarial é marcado por 99,2% micro e pequenas empresas. E isso revela empreendedorismo, mas por outro lado, depois analisando outros dados, que é uma grande parte delas não sobrevive mais de 3 anos. E portanto, o meu conselho e a minha sugestão e o que eu defendo é sempre: vamos juntar-nos mais, vamos criar empresas mais fortes, vamos criar empresas com mais escala, vamos criar empresas que nos permitam competir neste mercado que é cada vez mais global e onde nós hoje já não competimos só com empresas portuguesas, competimos com empresas de todo o mundo que vêm a Portugal fazer os seus negócios porque têm escala. E a única forma de nós ganharmos escala é juntarmos a pessoas que tenham os mesmos valores, essa é a base. Desde que as pessoas partilhem dos mesmos valores, isso é a base para constituir uma sociedade, uma joint venture, uma parceria, mas juntos nós somos sempre muito mais fortes que individualmente. E, portanto, essa é a minha sugestão sempre que falo de empreendedorismo. Sou um empreendedor, considero-me um empreendedor, mas junto-me quase sempre que posso, sempre que identifico alguém com um projeto que tem a mesma base e que os valores se identificam com aqueles que eu defendo,
junto-me a essas pessoas e criamos algo maior. Isso tem sido parte do sucesso do Grupo Bernardo da Costa. Esse exemplo e essa definição de ideia é muito importante para mim, é uma coisa que eu também gosto muito de partilhar. Felizmente já tive a oportunidade de falar e palestrar também em algumas universidades, e uma vez fui impactado com esse conceito. Eu tinha essa ideia que tu partilhaste connosco, mas não sabia deste conceito do intraempreendedorismo. Ou seja, lá está, não haver a necessidade de termos de criar um negócio, de termos de criar uma marca. Podemos estar a trabalhar realmente para uma organização, termos um chefe, como costumamos dizer cá em Portugal, e empreender na mesma, lá dentro, ou seja, sugerir novas ideias, percebermos como é que podemos melhorar também esse ambiente de negócio. E falando nisto, dos ambientes de negócio, no empreendedorismo, eu acredito que, seja para o empreendedorismo, seja para a nossa vida, todo o ambiente onde estamos envolvidos ou o que seja, tem muita influência no nosso caminho de longo prazo, curto, médio e longo prazo, diria eu. Por isso, tanto se formos muito bons a empreender, se estivermos rodeados de um núcleo que nos puxe para baixo, que nos agarre, os nossos resultados não acredito que sejam assim tão bons. E ao contrário mesmo, nós podemos ser muito maus, mas se estivermos rodeados das pessoas certas, das pessoas que nos movam para podermos sermos melhores, ouvirmos dicas, sermos humildes o suficiente para agarrarmos essas oportunidades, acredito que os resultados vão ser melhores. Por isso, no nosso ambiente que estamos, ou seja, falando de Portugal, do nosso país, como é que é empreender cá no nosso país? É mais difícil, mais fácil? Muito se diz, por isso, de um empreendedor empresário como tu... O que é que eu penso sobre isso? Temos partes positivas e partes negativas. Temos um país fantástico, uma cultura latina que faz de nós naturalmente empreendedores. E isso viu-se nas várias gerações. Tivemos gerações que tiveram que emigrar. Isso é empreender. Emigrar é empreender, emigrar é não se conformar e ir à procura de melhor, é uma escolha. Lá está, isto só para desmistificar o que é empreender. Não é preciso criar empresas. Os imigrantes foram verdadeiros empreendedores. Levaram a nossa cultura para outros países, melhoraram a sua qualidade de vida, fizeram com que isso também melhorasse a qualidade de vida das famílias que cá ficaram, e isso é empreender. E, portanto, nós temos naturalmente uma cultura de empreendedorismo. Por outro lado, temos um país que tem uma geografia muito interessante, que tem uma gastronomia, um clima. Eu já estive em muitos países do mundo, mais concretamente em 83, e continuo a dizer que Portugal é o melhor país para viver. E essa é a parte positiva. Depois temos a outra parte onde temos muito Estado dentro do mercado, dentro da economia. E aí é a parte que eu considero menos positiva, que eu, enquanto empresário, enquanto cidadão e também enquanto dirigente associativo, tenho tentado alertar para que se façam mudanças a esse nível. Porque temos um Estado muito burocrático, temos uma política fiscal extremamente complexa, não temos previsibilidade para quem quer iniciar o seu negócio. Portanto, hoje há uma legislação, seja ela laboral, seja ela de política fiscal, seja ela de justiça, seja de educação, muda o governo e vem outro novo, e a falta de previsibilidade é o pior para um investidor. Os investidores gostam de chegar a um país, gostam de encontrar previsibilidade nestas linhas básicas que são justiça, educação, legislação laboral, política fiscal. E Portugal não tem isso. E, portanto, o que nós defendemos enquanto Associação Empresarial do Minho e o que eu defendo enquanto empresário e cidadão é que nestas questões devia haver pactos de regime entre os dois maiores partidos da oposição, os dois maiores partidos da nossa democracia, e que, independentemente de estarem na oposição ou no governo, as linhas mestras fossem as mesmas, que conduzissem a políticas, lá está, de médio e longo prazo. E nós somos uma sociedade que valoriza o imediatismo. E também, para desmistificar e para não pensarem que eu estou aqui a criticar os políticos são o reflexo da sociedade que somos. No dia em que nós formos uma sociedade que valorize mais o essencial que o acessório, nós vamos ter políticos que conduzam a políticas mais focadas no que é importante para as pessoas. No dia em que nós tivermos uma sociedade que valorize mais o médio e longo prazo e não o imediatismo, a obra tem que estar pronta amanhã para ser inaugurada,
em vez de fazermos uma obra que vá servir para daqui a 15, 20 anos, nós vamos ter políticos que conduzam essas políticas. E, portanto, porque nós temos muita tendência, a culpa é dos políticos. Não, os políticos são reflexo da sociedade que somos. E nós, enquanto sociedade, se evoluirmos e formos mais exigentes, vamos ter políticos mais evoluídos e melhores políticas. Isto só para contextualizar como é que é empreender em Portugal. Tem partes muito positivas, por isso é que nós temos muitas empresas e nós temos um Simplex que facilitou a criação de empresas, mas por outro lado temos um contexto que não é favorável ao empresário, não é amigo do empresário, e por isso temos que balancear, mas este contexto nós podemos mudá-lo. Tudo o que é partes positivas são partes que nós já vêm do nosso país e essas nós temos que continuar a mantê-las, porque isso é que faz a atratividade do nosso país, quer para os nossos empresários criarem os seus negócios ou expandirem os seus negócios, quer para o investimento estrangeiro, que é sempre bem-vindo a qualquer país. Falavas há pouco. Olá, meus amores. Comedy Night. Dia 9 de setembro. Dia 9 de setembro. E depois vou dar um salto ao Montiús no dia 9 de setembro. Isto aqui sem o pessoal não é a mesma coisa. Ai, pá, isto está tristinho. Falavas há pouco nesses números de criarmos empresas em Portugal, termos muitas empresas e de maior parte delas, ou seja, a maior parte da percentagem serem microempresas. O que é que tu achas que é preciso mudarmos na nossa forma de pensarmos sobre negócios e sobre empreendedorismo para que isto não aconteça? Ou seja, para que possamos ter uma visão muito mais de longo prazo e para que esses negócios sejam também eles mais sustentáveis. Uma cultura de partilha e cooperação, acima de tudo. Nós também, isto é algo histórico, por norma o português não gosta muito de partilhar, não gosta muito de se juntar, gosta de ser dono do seu negócio e ser ele a decidir tudo. Eu dou muitas vezes o exemplo das quintas do Douro, onde por mais pequena que seja a quinta, o proprietário gosta de ter o seu trator, a sua alfaia, e se calhar se juntassem 20 proprietários, podia ser o mesmo trator para os 20 e todos poupavam e todos ganhavam com isso. Mas a cultura faz com que não se partilhe, não se junte, há logo aquela coisa, se eu vou partilhar ele vai-me copiar. O mundo mudou. Hoje em dia a informação está acessível a um clique e se era assim com o Google, agora com o ChatGPT ainda mais fica. Portanto, nós enquanto empresários temos que também nos adaptar e mudarmos. E para mim, eu às vezes já coloquei esta frase 2 ou 3 vezes, quando a humanidade perceber que a cooperação é muito mais vantajosa que a competição, nós vamos de facto dar um salto evolutivo. E Portugal tem um caminho a fazer em relação a isto, porque lá está, os dados dizem, temos muitas micro e pequenas empresas, muitas empresas que não sobrevivem mais de 3 anos, temos salários baixos, temos pouca captura de valor, nós ainda continuamos a ter muitas empresas onde não capturam o valor, são de serviços baratos, muito pelo preço, muito pela baixas margens, e quando evoluímos para uma cultura de cooperação, partilha, ganhamos escala, ganhamos dimensão, os dados também o mostram, empresas maiores pagam melhores salários. E não é porque de facto são maiores, têm mais escala e conseguem capturar mais valor. E, portanto, é este salto evolutivo que eu acho que a nossa economia precisa, mas também é preciso que existam políticas da parte do governo que incentivem a que isto aconteça. Nós em Portugal, e se calhar nós falamos de Portugal que é o nosso país, mas do resto do mundo é capaz de existirem muitos exemplos iguais. Às vezes precisamos que nos obriguem a fazer certas coisas. O exemplo das cotas no que tem a ver com a parte dos homens e das mulheres nas organizações públicas. Para mudarmos a nossa mentalidade, nós precisamos que se impusessem cotas. Fosse nas autarquias, fosse nos organismos públicos, fossem nas nas empresas que estão cotadas em bolsa. Isso fez criar um movimento onde hoje todos nós sintamos que é importante nós termos mulheres em cargos de decisão. Mas para isso acontecer de uma forma mais massiva foi necessário obrigar. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É necessário que o Governo também incentive as empresas a juntarem-se, com benefícios fiscais, com apoios por parte da banca, com apoios por parte a nível do emprego. Portanto, criando esses incentivos, vai despertar, se calhar, uma mudança de mindset nos empresários, vai fazer, se calhar eu quero me juntar, se calhar eu quero crescer. Claro. E o que é que acontece neste momento em Portugal? Uma empresa, quando cresce, é logo penalizada.
A empresa, quando sai de PME e passa a ser grande empresa, deixa logo ter acesso a um conjunto de benefícios, tem logo um conjunto muito mais alargado de obrigações, portanto há aqui uma penalização do crescimento. Em Portugal diz-se muitas vezes, não se pode crescer, o sucesso é criminalizado, e isto existe na sociedade. Eu outro dia estava a dar uma palestra e tinha 50 empresários à minha frente e fiz a pergunta, quem é que daqui é rico? E dos 50 só 2 pessoas é que levantaram o braço. E eu tenho a certeza que aquelas 50 pessoas estavam nos 15% mais ricos do país. Mas toda a gente tem medo de dizer que é rico, porque ser rico, ter sucesso, é mal visto na sociedade. É logo visto, olha, roubou ou anda a fazer negócios estranhos. E lá está, depois isto transfere-se para as nossas políticas, para os nossos governos. Portanto, enquanto nós não evoluirmos, por isso é que eu bato sempre disto, enquanto nós não evoluirmos como sociedade, nós não vamos conseguir evoluir nas políticas que vão conduzir aos próximos anos. Certo, eu acho que isto é uma coisa muito cultural do nosso muito país. Cultural. Ou seja, está já inscrito, digamos, quase que nas nossas ideias, é quase que tatuado já à nascença pelos nossos ideais. E face a isso tudo que tu mencionaste, os baixos salários, este ambiente, não termos a oportunidade, digamos assim, de dizermos que somos ricos ou que temos sucesso porque somos mal vistos, o que não devia acontecer, devia incentivar... Devia ser que outros fizessem o mesmo. Que outros fizessem exatamente o mesmo, a que se partilhasse também mais, ou seja, também haver esse aviso para as pessoas mais bem-sucedidas que podem partilhar, podem dizer como é que o fizeram, porque se cada vez houver pessoas mais bem-sucedidas, o nosso país cresce e pode ser que se mudem também algumas coisas. Ou seja, assim sendo, em Portugal existe não uma felicidade enorme muitas vezes e há muito o queixume, digamos assim, por parte de toda a nossa população. E tu és responsável pelo departamento da felicidade, ou seja, tornar, digamos, as pessoas mais felizes no seu trabalho, digamos assim, estarem mais motivadas, e fala-se muito sobre estes temas agora no mercado. Os team buildings para tornar as equipas mais cooperativas, para tornar um ambiente também mais sociável. Como é que isto se faz? Ou seja, isto é um desafio logo no nosso país. É um desafio. Começando pelo primeiro que tu disseste, sim, há uma cultura quase de infelicidade e de valorizar a desgraça. Já deve ter acontecido, e aconteceu a muita gente que nos está a ver, quando alguém vem ter connosco e nos diz que lhe dói uma perna, nós temos que arranjar logo uma dor noutro sítio qualquer que é para estar ao mesmo nível. Portanto, também temos, ou se alguém nos diz que conhece alguém que tem uma doença X, nós temos que dizer que conhecemos alguém que tem a doença Y, que é para estar ao mesmo nível da desgraça. Já alguém, se nos disser que teve muito sucesso ou que conseguiu alcançar algo, nós já não temos a tendência de também dizer que o temos. Isto revela um pouco do que é a nossa cultura. E, portanto, isso leva a que, no meu entender, os momentos de felicidade sejam menores. Claro que sim. Portanto, porque nós estamos a nivelar-nos sempre por baixo, em vez de nos nivelarmos por cima. E o Departamento da Felicidade, que nós constituímos em 2017, e que foi um desafio, porque fomos vistos de uma forma muito estranha pelos nossos pares empresários, não era normal, diziam que não era normal, que não era profissional, que era muito lamechas, que não era algo que devesse estar numa empresa, mas só naquelas questões mais esotéricas. Mas as empresas têm essa missão de contribuir para que as pessoas que lá trabalham e a comunidade onde está inserida seja mais feliz. Porque é uma missão mesmo. Nós não podemos condicionar 50% do tempo em que as nossas pessoas, os nossos trabalhadores estão acordados. Claro. Porque a verdade é que nós passamos nas nossas empresas 50% do tempo em que estamos acordados. É muito tempo, é uma parte muito significativa da nossa vida. E, portanto, às vezes perguntam-me, mas a felicidade é lucrativa, a felicidade dá dinheiro às empresas? Eu digo sempre, dá, mas essa não é a questão. A questão é que, como ninguém pergunta, cuidarmos do nosso ambiente e do nosso planeta dá dinheiro às empresas? Ninguém pergunta isso, porque nós sentimos que é uma obrigação nossa cuidar do planeta para nós e para as gerações que nos vão de seguir. A felicidade é mais ou menos a mesma coisa. É uma consequência. Nós devemos ter a preocupação legítima e natural de fazer com que nós sejamos felizes e que as pessoas que estão à nossa volta estão felizes. E foi isso que conduziu ao Departamento da Felicidade, que numa primeira fase estava muito mais vocacionado num programa de benefícios à disposição dos colaboradores, mas hoje está muito mais vocacionado em ouvir individualmente cada pessoa e perceber o que é que faz cada pessoa feliz, o que é que motiva cada pessoa, que impacto é que a situação que vivemos causa nas nossas pessoas e como é que a empresa pode ajudar, que carências é que a nossa comunidade e a sociedade onde estamos inseridos têm e como é que nós, empresa, conseguimos minimizar essas carências. Isso é tudo o nosso Departamento da Felicidade e foi
que não começou em 2017, quando o nome surgiu e quando foi criado o departamento, mas é resultado de uma cultura organizacional que vem desde 1957, vem desde a altura em que o meu avô fundou a empresa, o meu pai e o meu tio deram seguimento durante mais de 30 anos e eu tive a sorte de herdar esta cultura organizacional e consegui adaptá-la a este mundo mais global, onde o acesso à informação é muito mais fácil, onde as viagens todas que eu fiz permitiram-me contactar com diversas realidades e depois trazer para o nosso contexto aquilo que eu achava que se adaptava melhor à nossa empresa e ao nosso país, com o objetivo de proporcionar um ambiente favorável, saudável, onde se promova o bem-estar, a saúde, a segurança, a felicidade e o amor dentro da organização e dentro da sociedade onde estamos inseridos. Perfeito. E a conversa vai boa até aqui, mas agora temos que entrar num espaço do nosso podcast, que é o Buy or Decision. Ok. Vou explicar, são perguntas curtas para respostas igualmente curtas, ou seja, muito simples. Android ou iOS? iOS. Rotina indispensável no teu dia-a-dia? Rotina indispensável. Eu sou muito pouco de rotinas, por isso é uma pergunta muito difícil para mim. Lá está, eu não consigo dizer vou ao ginásio, eu não consigo dizer vou correr porque eu posso estar em diversas partes do mundo, mas a rotina indispensável é falar com aqueles que me são mais próximos. Eu tenho que estar em contato com a minha esposa, com os meus filhos, essa é uma rotina para mim indispensável. E a rotina de lazer favorita? Será que tens aqui assim tanto espaço para lazer? Ou... O meu hobby favorito é viajar, como já devem ter percebido pelas respostas que eu fui dando, portanto a minha rotina é sempre que posso, viajo. E país favorito para viver? Já Portugal. disseste? Portugal. País favorito para viajar? Aquele que gostaste mais de conhecer? Vou ter que dar 2. O Brasil é um país que eu adoro para viajar. Singapura foi talvez do país onde eu mais gostei também de estar. E são países completamente diferentes e por isso é que eu tenho que dar os dois. Exatamente. Eu tenho que dar os dois. E aprender? O país que se calhar mais aprendeste? Com a cultura, seja com a cultura, com as pessoas? Olha, onde eu mais me senti a aprender e a absorver foi em Machu Picchu, no Peru, por isso vou ter que dar esse. Também. Ok. Ler um livro ou ouvir um podcast? Ouvir um podcast, eu não sou muito de ler. Eu gostava de ler mais, compro muitos livros, mas não os consigo acabar, por isso ouvir um podcast. E tens livro favorito ainda assim? Tenho o livro do Barack Obama, porque é o político que mais me inspira. Ok. Podcast favorito? Olha, o que eu mais gostei de participar, dos que eu mais gosto de ouvir é o CEO ao Limite, do Expresso. Certo. E investir no curto ou no longo prazo? Sempre no longo prazo. Personalidade de inspiração, ou um ídolo? Personalidade, o meu pai é a pessoa que mais me inspira. Fora deste contexto familiar, o Comendador Rui Nabeiro é de facto a pessoa que mais me inspirou como empresário e como ser humano. E o teu propósito de vida? Causar impacto em mim, nos que me são mais próximos e na sociedade. Isto é difícil, o propósito é uma coisa que muitas vezes metemos aqui problemas, mas tu foste... Não, eu tenho um propósito muito bem definido. Muito bem definido. Se começasses agora do zero, qual seria a primeira coisa que tu fazias? Encontrar a melhor pessoa para estar ao meu lado. Eu acredito muito em ter pessoas ao lado para conseguirmos fazer juntos o que eu sozinho não consigo fazer. E sabendo o que sabes hoje, o que é que evitavas fazer? O que é que eu evitava fazer? Essa é, se calhar, das mais difíceis, porque em todos os processos que eu fiz, mesmo os que correram muito mal, aprendi muito. E por isso, eu de vez em quando faço esse exercício. O que é que eu não fazia? Poucas coisas. A nível empresarial fazia tudo para aprender o que eu aprendi. Mesmo aqueles que correram mal, tive processo de Moçambique, tive processo de Cabo Verde, correu mal, mas ensinaram muito e, portanto, voltava a fazer a grande maioria das coisas que fiz profissionalmente na minha vida. Certo. Voltamos às nossas perguntas, digamos assim. Eu até diria, antes de começarmos, estava a dizer que estávamos aqui a fazer um pré-podcast e a debatermos alguns temas. E eu disse-te que ia falar neste tema e quero falar sobre ele, é dos últimos também que tenho para falarmos aqui, que é a parte de delegar funções. Eu estou nessa fase, acredito que muitos empreendedores chegam a essa fase e é uma fase de decisão, que é onde as duas mãos já não chegam para dar conta do trabalho, e isso é positivo, atenção, mas eu já te ouvi
em vários podcasts, também já participaste em vários, na maioria, diria eu, e já falaste sobre isso, ou seja, que até aos teus 30 anos tu tinhas a necessidade de saber tudo, de querer fazer tudo, de seres, digamos que só tu. Eu pensava que a amplitude dos meus braços era suficiente para abraçar tudo. Era enorme. E não é. E não dá. E não é. E eu sinto-me um pouco nessa fase e tenho dificuldade nisso. E acredito que também é de muita gente com quem eu já privei e já partilhei, também me disseram o mesmo, que é o delegar tarefas. A quem, como, quem escolher, porquê confiar naquela pessoa, como é que se encontra esse tipo de pessoa, como é que se faz isto de delegar tarefas, esta confiança? Ora bem, se houvesse uma resposta que fosse imediata e que resultasse sempre, era facílimo e, portanto, isto não era um problema, era algo que nem sequer se falava porque era automático. O que é que eu posso dizer em relação a isso? Mudança de chip na nossa cabeça, eu tive que o fazer, lá está, eu precisava de saber tudo, controlar tudo, dar resposta a tudo, isso tem que sair da nossa cabeça. E depois o processo. Lógico, nós não vamos acertar à primeira. Eu não acertei à primeira. Tive algumas pessoas que já me acompanham, naquelas que eu delego, tenho pessoas que já me acompanham há 17, 18 anos, tenho outras que me acompanham há menos tempo e que tive que trocar, pessoas que eu pensava que podia delegar e afinal não podia. E às vezes não é por culpa da pessoa, às vezes é por culpa nossa, nós temos os nossos parâmetros. Fundamental, mesmo dos sócios ou das sociedades, os valores. Encontrar pessoas que partilhem dos nossos valores, porque essa é que é a linha, isso é que vai orientar as suas decisões, que nós queremos que sejam semelhantes às nossas, mas não podem nunca ser as mesmas. E nós não podemos esperar que a pessoa a quem nós vamos delegar faça as coisas exatamente como nós fazemos. Isso nunca vai acontecer. Por isso é que é interessante a diversidade, porque essas pessoas vão ter backgrounds diferentes, histórias de vida diferentes, formas de pensar diferentes, e a diversidade das várias pessoas a quem nós delegamos é que vai contribuir para o sucesso do todo. Porque se fossem todos iguais... Eu digo muitas vezes, disseram-me isso e eu aprendi. Uma equipa com 11 Cristianos Ronaldo, certeza que não ganhava. Certo. É preciso um carregador de piano, é preciso um que pense mais a equipa, é preciso um habilidoso. Portanto, é esta diversidade que faz com que a equipa seja forte. Essa é uma parte, portanto, perceber que as pessoas não vão fazer igual a nós, e nós temos que lidar bem com isso, vão ter a linha orientadora dos nossos valores, e por isso é que os valores é muito importante que sejam semelhantes. Certo. É preciso estar ao lado das pessoas quando cometem o primeiro erro, porque vão cometer. Nós também cometemos. Certo. Eu cometo todos os dias. Portanto, tenho que aceitar que a pessoa que está ao meu lado, a quem eu deleguei, vai errar. Temos que estar ao lado dela quando errar, e demonstrar-lhe que não deve errar na mesma coisa 2 vezes. Porque, como diz o Paulo Faustino muito bem, errar 2 vezes já não é um erro, já é uma decisão. E depois, dar confiança, dar responsabilidade, dar autonomia. Estas duas estando resolvidas, as pessoas vão nos surpreender. Eu tenho sido muito surpreendido com as pessoas que eu escolhi para dar responsabilidade. Eu hoje estou aqui neste podcast e tenho participado em muitos eventos e viajo porque eu tenho uma equipa onde eu deleguei. Certo. E eu digo muitas vezes também, eu gosto de ser a pessoa menos inteligente na sala, desde que as pessoas que estão nessa sala estejam a trabalhar comigo. Certo. É sinal que eu tenho a melhor equipa do mundo. E não tenho medo de criar novos líderes, pelo contrário, fomento a criação de novos líderes, fomento termos pessoas muito mais inteligentes do que eu dentro da empresa, das empresas que eu lidero. Isso é o garante para mim que vou ter as melhores pessoas a trabalhar comigo. Certo. E incentivar à inovação, à tentativa e erro. Se conseguirmos isto tudo, o processo de delegação, lá está, pode não funcionar à primeira com aquela pessoa por variadíssimas razões, mas vai resultar. Eu diria até mesmo que o insight que acabo por tirar daí é muito também, se calhar, dar mais importância aos valores de uma pessoa enquanto ser individual do que às habilidades do negócio. Eu digo sempre isso. Qual é a primeira coisa que tu procuras quando queres contratar uma pessoa? Que seja boa pessoa. O resto eu vou ensinar-lhe e o Google ensina o resto. Chato, então agora nem se fala. Mas se não for boa pessoa, isso tu dificilmente consegues mudar. Se os valores não estiverem lá, aqueles que tu defendes, e o que o meu avô e o meu pai me passaram foi o respeito, a partilha, a cooperação, a solidariedade, a tolerância, se isso não estiver, dificilmente se incute isso numa pessoa. Certo. Portanto, o resto tudo
tu ensinas, as universidades ensinam, os politécnicos, não faltam cursos para ensinar o resto. Certo. Ser boa pessoa é muito mais difícil. Exatamente. Tu, como empreendedor, acabas por ter alguma rotina, digamos assim, disseste que não eras muito rotinas, mas algum hábito, enquanto empreendedor, que aplicaste e que podes sugerir de aplicação a quem queira realmente ter este... Eu acho que toda a gente devia ter este bichinho do empreendedorismo, já falámos. Trabalhem numa empresa ou tenham a sua empresa. Por isso, há algum hábito, alguma coisa, alguma prática, principalmente, que tu achas que seja importante fomentarmos nas nossas vidas para isso? A minha única prática é a resiliência. Eu o hábito não tenho mesmo. Eu podia dizer assim, olha, eu reúno todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, não tenho esse hábito. Aliás, eu sou avesso a reuniões, eu sou muito avesso a reuniões. Para mim a reunião tem que ter um horário de início e um horário de fim, nunca mais 45 minutos e já é em excesso. Acho que nós passamos demasiado tempo em reuniões que podiam ser um mero e-mail ou uma mera mensagem. Apesar de ser importante nós ouvirmos as pessoas e não confundam as coisas. Agora, reuniões onde temos 12 pessoas lá dentro e passamos uma manhã, para mim são muito pouco produtivas. Portanto, o meu hábito é resiliência, é não desistir, é mostrar aos outros que é possível, e cada vez que eu tenho este tipo de conversas e conheço histórias, eu mostro, é sempre possível. Claro. É sempre possível. Outro dia eu tive com uma pessoa que começou um negócio com 100 euros e que hoje tem um negócio a faturar mais de 600 mil euros e com armazéns próprios. É sempre possível. Portanto, quando somos nós que causamos os nossos bloqueios. E portanto o meu hábito é tirar os bloqueios da minha frente. Às vezes é difícil, às vezes chegamos a situações onde não conseguimos encontrar o caminho, mas há um caminho. E se formos pelo errado, só temos de ter a capacidade de dizer, não era este, vamos voltar atrás e vamos por outro, sem bloquear. E, portanto, essa é a minha rotina, é transmitir isto também à equipa que me rodeia, transmitir isto às pessoas que me rodeiam. Exatamente. Tu já partilhaste o teu propósito, permite-me que partilhe o meu, que acaba por ser o de mudança, digamos assim, ou seja, mudarmos todos os dias para podermos ser melhores, seja mudarmos estes nossos hábitos, seja a nossa maneira de pensar, e mesmo no nome, tanto do podcast, o Buy Your Change Talks, como da agência de marketing, Buy Your Change, ou seja, pela mudança, é sempre esse o objetivo, para sermos 1% melhores todos os dias, como se costuma também falar e incutir esta ideia. Por isso eu gosto sempre de finalizar as conversas desta forma, ou seja, dar espaço da tua parte. Já deixaste vários, por isso até me sinto mal em pedir, mas um pensamento, uma frase, algo que tu sigas, que tenhas em ti, que possa incentivar a quem nos ouve, incentivar a esta mudança. Quem me segue sabe que eu coloco muitas frases, coloco muitos pensamentos, mas indo de encontro ao teu propósito, eu tenho, porque é algo que eu defendo mesmo, esta para mim é das mais relevantes, é que o que vence não é o mais forte, o que vence é o que se adapta melhor. E Darwin já o dizia, e nós passados todos estes anos temos mesmo que acreditar nisso, porque nós vivemos tantas transições que se nós não nos conseguirmos adaptar e ir mudando, nós vamos ficar para trás. Portanto, isso é o que eu digo mais, o melhor ativo de uma empresa são as pessoas, e termos pessoas facilitadoras da mudança e que se adaptem com facilidade às transições e às mudanças dentro das organizações e do próprio mundo, é o segredo do sucesso. Sem dúvida. Olha, muito obrigado por esta conversa. Foi um gosto. Ou seja, se eu já pensava e já seguia, também vou continuar a seguir, e só também mostraste também com tudo o que fizeste, tanto no fora das câmaras como agora, que és, digamos que a mesma pessoa. Já o tinha ouvido em podcasts, posso confirmar mais uma vez, por isso obrigado também pelo teu tempo e por este insight. Foi um gosto. Obrigado, Diego. Obrigado. Mantenho o propósito deste podcast e manter o propósito também da casa do Mangi em Passos de Ferreira, que é receber bem os meus clientes e os meus convidados, digamos assim. Por isso, hoje recebo o Ricardo com as famosas natas do céu, sobremesa disponível em carta na Mangi, por isso hoje dou a provar e posterior avaliação de 0 a 10. Ora, vamos lá, isso. Não podes? Isto de começar logo assim, antes de almoçar com um doce, é ótimo. Confesso que é uma das minhas sobremesas preferidas. É? E está de 0 a 10. Eu, como sou daqueles
quando dou aulas nunca dou 20, sabe? Mas este merecia um 10, mas vou dar 9 só. Vou dar 9 porque eu acho que quando se tem um 10 depois não se quer melhorar mais, não é? E já se fica, então o 9 é aquela nota máxima, mas que ainda pode haver qualquer coisa que se possa melhorar. Mas está muito boa, até vou comer mais um pouco.